Imagine um livro que começa com a seguinte situação. Uma mulher acorda, ela tá cheia de terra nos olhos, no nariz, na boca e descobre que foi enterrada viva. E de repente ela é puxada e salva por duas pessoas desconhecidas. A mulher não sabe quem ela é, qual o seu nome e o pior, não faz a menor ideia de como ela foi parar ali. E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E eu estou falando de Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Eu ouvi muito sobre essa autora, principalmente com o livro A Cabeça do Santo, publicado em 2014. Comprei os dois livros juntos e A Cabeça do Santo foi o primeiro livro que eu li da autora. E eu simplesmente amei. Vai ter resenha aqui também. E eu gostei tanto que em seguida eu li Oração para Desaparecer, que foi sem dúvidas o meu favorito. Ele é um livro bem diferente do primeiro, ele é melancólico, ele tem uma carga dramática, mas é simplesmente uma história encantadora, que eu arrisco dizer que foi um dos livros favoritos do ano até aqui, e com certeza se tornou um favorito da vida. A autora, ela é cearense, ela é jornalista e doutora em literatura pela Universidade Federal Fluminense, e ela simplesmente foi aluna em uma oficina de escrita criativa de ninguém mais, ninguém menos de Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, autor de 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera, o mestre da literatura. E a ideia da Cabeça do Santo foi apresentada a ele nessa oficina e ele a incentivou a continuar essa história. 10 anos depois, praticamente, veio Oração para Desaparecer, publicada em 2023, e ambas histórias têm realismo mágico. E essa autora, ela tem um talento inexplicável para contar histórias com realismo mágico. E o livro começa, como eu disse, de uma forma bem curiosa, como uma mulher adulta acordando e descobrindo que estava enterrada viva, e duas pessoas, um casal, a puxando da cova, resgatando ela da terra, e a descrição, ela se assemelha quase a um parto, como se ela estivesse renascendo. Essa mulher, ela não se lembra de quem ela é, qual o seu nome, nem por que ela estava enterrada. Ela vem sem roupas, careca e usando apenas um colar de búzios, e com algumas cicatrizes de ferimentos graves. Ela é resgatada por esse casal, o Fernando e a Florice, no interior de Portugal, um lugar chamado Almofala. E o que se percebe de início é que ela fala brasileiro. O casal começa a cuidar dela, dá banho, dá água, comida, cuida dos ferimentos, e essa mulher começa a questionar o que aconteceu com ela. E o Fernando e a Florice explicam que ela é uma ressurrecta, que é uma pessoa que estava prestes a morrer, mas ressurge em outro lugar. Inclusive, muitos ressurrectos, eles vêm sem saber falar, sem conseguir falar ali. E ela já veio falando. E o que são ressurrectos é curioso, que nem o casal sabe exatamente o que é. Eles só sabem que é algo passado em gerações de família, como se fosse uma tradição, e quando chega a hora deles de resgatarem alguém, eles precisam estar prontos. Como se fosse uma tradição, uma herança passada entre a família. E nem eles mesmos sabem explicar muito. E a mulher resgatada, ela fica questionando, fazendo milhões de perguntas, querendo saber o que aconteceu com ela. Mas a Florice, ela até em certo momento, ela se irrita um pouco, dizendo que não dá para ter respostas ou entender tudo que acontece na vida. Só sabem que quando um ressurrecto aparece, eles precisam estar prontos, resgatá-lo e cuidar dele, esconder para não ter um problema até a pessoa decidir ir embora. E todos os ressurrectos vêm sem roupa e trazendo apenas um objeto. Essa mulher, além do colar de búzios, ela trouxe um outro objeto, que eu não vou falar o que é, que o casal precisou esconder e que só é mostrado a ela um bom tempo depois. Tem uns trechos que a Florice, ela tenta explicar para essa mulher o que é um ressurrecto. A menina ainda não percebeu que quase nada na vida faz sentido. Algumas coisas são obrigatórias, é preciso fazer e já está.
Desde pequena eu sei que temos que jogar o pó de café no terreno e aguardar a criatura que vai chegar, receber, cuidar de todas as maneiras até que a pessoa vá embora por decisão própria. São as regras. E entre um acontecimento e outro, rezar para que nada de mal nos ocorra. Achei que não aconteceria mais, que por algum motivo eu poderia estar livre, mas tu vieste. Se a gente começar com isso de entender, ninguém termina mais essa conversa, e temos muito a fazer. A menina não cansa de perguntar a mesma coisa? Eu não sei, essa é a resposta mais honesta que posso dar. Desde que sou pequena, escuto a tal palavra, mesmo assim é uma incógnita. De vez em quando, meus pais nos levavam para casas alugadas para descansar uns dias, mudar de ares, mas hoje entendo que era para buscar ressurrectos. Aos 6 anos eu estava brincando no quintal sozinha, e aconteceu algo que me assustou. A terra começou a remexer assim por baixo, abrindo, deslocando, e foi rápido que a coisa surgiu na minha frente. Nunca esqueci aquele primeiro homem que vi saindo da terra, como se fosse uma planta, o parto de um bicho. Um homem nu, todo sujo, atordoado, agarrado a uma arma. Não tinha hora para acontecer, e se ele não tivesse no lugar para recolher a pessoa e levar para o quarto, poderia virar uma confusão. Faz parte da missão proteger o ressurrecto, apenas apesar do risco. Que risco? Já aconteceram coisas terríveis. Nenhum ressurrecto chega deixando uma vida fácil para trás. É o que tenho percebido. A menina mesmo chegou para cá toda magoada de cortes e pancadas. Antes de morrer, meu pai pediu que eu não deixasse de continuar anotando o registro. Não sei o motivo. Se algum dia a ciência vai chegar e nos investigar, se vai atrás de todas as pessoas, se vamos ser presos e por um acaso isso é um crime, mas ele levava essas anotações muito a sério. Eu obedeço. Por isso tenho aquele caderno com o nome, data de chegada, tudo que podemos saber, anotados por ele e por outros membros da família. Toda a narrativa é na perspectiva dessa ressurrecta, o que torna mais interessante de tentar entender tudo junto com ela. Mais adiante, a gente tem uma definição um pouco melhor dos ressurrectos. Ressurrectos são as pessoas que mudam de lugar, que parecem mortos em um sítio, mas um novo sítio lhes devolve a vida. Eles precisam de ajuda, e muitas famílias no mundo recebem e cuidam para que cumpram seus destinos. E essa ressurrecta ela tem uma peculiaridade, ela pode ver os mortos. E em todo momento eles conversam com ela para perguntar se ela consegue lembrar de algo, algum nome, um lugar. Eles dão um caderninho para ela ir anotando os sonhos dela, porque eles dizem que muitos ressurrectos se lembram de coisas através dos sonhos. E ela vai anotando, ela tem lembranças muito vagas de um lugar próximo ao mar, de cavalos marinhos, ela consegue lembrar de ganhar um colar de búzios de uma senhora, e ela se lembra também que ela tinha um amor, um grande amor muito forte de um homem, mas são lembranças muito vagas, fragmentos muito pequenos, e ela não entende nada e não consegue saber o que aconteceu nesse primeiro momento. O casal dá um nome para ela, de Aparecida, e ela começa a seguir a vida, começa a trabalhar, ela tem uma convivência com esse casal e com a família deles, até que ela decide se mudar. Enfim, nesse meio ela conhece um homem, o Jorge, um diplomata que estava buscando a história desses ressurrectos e queria conhecer um. E eles se apaixonam um pelo outro, um amor muito bonito, e ela decide viajar com ele. Mas para que isso possa acontecer, ela precisa de documentos, porque ela não tem nada. E ela procura um homem chamado Félix, que a sua profissão é vendedor de passados, o único no mundo, um personagem bem fascinante, que quando eles se encontram, ele faz várias perguntas para ela, porque ele precisa entender tudo sobre ela, pelo menos o pouco que ela sabe, os fragmentos dos sonhos, para poder providenciar e criar todo um passado para ela. É bem interessante essa parte, os diálogos, e depois que ele cria o passado e entrega os documentos para ela, ele fica muito curioso para querer saber a verdadeira história dela.
e diz que todo ano, no dia 28 de outubro, aniversário dela, de quando ela foi resgatada, ele vai ligar para ela, não importa o lugar que ela esteja, ele acaba sempre descobrindo o lugar que ela está, para perguntar se ela se lembrou de algo. E ele faz isso todos os anos. A Aparecida segue a vida até que depois de alguns anos a Florice e o Fernando morrem, porque eles já estavam ali com uma certa idade, e eles deixam o apartamento deles para a Aparecida, porque eles e a família deles passou a ser a família da Aparecida. E ela, revisitando o apartamento, ela acha o tal objeto que a Florice tinha escondido quando ela foi resgatada. Ela acha também um livro onde é anotado o nome de todos os ressurrectos e um telefone de uma conhecida ali. E essa conhecida conversa e fala o porquê da Florice ter escondido aquele objeto. E depois disso, a Aparecida acaba tendo um sonho e se lembrando quem ela é. A vida é feita de palavras, elas explicam e fazem nascer e morrer. Se ninguém pronuncia o nome, este ser está morto, mesmo que respire e leve um coração batendo no peito. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. Não lembrar delas me condenou ao abismo. Não saber o nome das pessoas, do meu lugar, a narrativa da minha vida, tudo que somos é história e história se conta com palavras. Por isso bastou um bilhete. Lembrei-me da missa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Fui salva por apenas duas, o nome da cidade de onde vim e o meu nome. E no livro, após essa descoberta, a história vai tomar proporções bem maiores, ela vai crescer. A história dessa mulher, quem ela foi, o que aconteceu para ela se tornar ressurrecta, é muito interessante, ela é fascinante e uma história muito bonita. Eu paro por aqui, mas o que eu posso dizer é que, além de ser uma história muito curiosa, que te deixa muito intrigado para descobrir tudo, a história é de uma preciosidade e a autora criou essa narrativa com muita delicadeza, que eu acredito que é necessário ter uma delicadeza também para ler esse livro. Porque não é só sobre o mistério do passado dessa mulher, mas todas as nuances, as camadas que envolve e a maneira com que essa história é contada. Tem simbolismos, aqui são muitas reflexões sobre a vida, sobre o amor, um amor antigo que sobreviveu ao tempo, e um outro, o amor que soube acolher e aceitar uma pessoa sem um passado, com um passado apagado. Questões de ancestralidade, de pertencimento, a autora mescla as religiosidades do Ceará, do catolicismo e de povos originários, do povo Tremembé, tudo isso conectado com a protagonista. Inclusive, a autora se inspirou em um acontecimento real para essa história, de uma igreja barroca construída no século XVIII que ficou completamente soterrada por dunas de areia devido a fortes ventos e tempestades na região, que fato vai acontecer também nessa história. Essa história carrega uma sensibilidade que é possível sentir na leitura. E a autora, ela tem uma escrita poética, repleta de brasilidades, e é um livro de se emocionar. Só leiam, é um livro incrível, favorito da vida. Uma alma brasileira emprego travessia por baixo do mar. Furo a terra e sou liberta. Vejo os mortos e adivinho dos vivos. Tendo a companhia das princesas do mar e dos lagos. Ando por onde quiser sem medo, com a flecha certeira do fogo que clareia a floresta mais escura. Sou livre neste mundo e posso abrir qualquer caminho, mas escolho, porque quero, toda vereda que me leve ao estado do amor. O amor, o fogo mais antigo, a única força que dissolve e recria o tempo. Eu espero que eu tenha convencido vocês dessa leitura. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!